Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saudações tributárias. Eu sou o professor Adilson Ferreira e esse é o nosso canal de Direito Tributário. Temos aulas semanais e gratuitas, objetivas, diretas, para que você possa, por fim, compreender e desmistificar essa área do direito. Aqui nós temos diversas aulas que já foram gravadas, então assiste elas, desenvolve o seu conteúdo, que o nosso processo de conhecimento ele é contínuo. Além disso, na descrição do canal e na descrição do vídeo, deixo para vocês diversos materiais, livros escritos ou organizados por mim dessa nossa área. Hoje, mais uma aula em que estudaremos a imunidade tributária, os aspectos gerais. Então, vamos ao estudo da imunidade tributária. Nós já vimos que a nossa Constituição Federal, ela outorga alguns poderes para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, para que eles possam exercer a competência tributária. Só que, como já vimos, o exercício dessa competência tributária não é ilimitado. Esses entes federativos, quando vão exercer a competência tributária, eles possuem algumas barreiras que a própria Constituição Federal impõe. Dentre essas barreiras, nós temos os princípios tributários e nós temos as imunidades tributárias. Esse segundo tema que é o nosso assunto de hoje, as imunidades tributárias. Então, guarda, que hoje nós ainda não estudaremos as espécies de imunidades. Nós veremos ainda que partido político não paga imposto no Brasil, que livro não paga imposto no Brasil, que igreja não paga imposto no Brasil. Isso são algumas das espécies, algumas. Temos diversas outras, tá? Hoje nós estudaremos o apanhado geral da imunidade tributária. Vamos diferenciar a imunidade de isenção, de alíquota zero, de remissão, de anistia, que todas essas são formas de não pagamento de tributo, tá? Então nós temos algumas formas de não se pagar tributos no Brasil. Obviamente, as formas que eu estou falando aqui são as formas lícitas, as dispensas lícitas do dever de pagar o tributo, tá? Então, a primeira delas, que é o nosso assunto aqui, é a imunidade tributária. O que seria essa imunidade tributária? Vem comigo. A imunidade tributária nada mais é do que a dispensa constitucional do dever de pagar o tributo. Todas as vezes que a Constituição Federal dispensar alguém do dever de pagar o tributo, nós estamos diante de uma imunidade tributária. Alguns doutrinadores, porém, dizem que a imunidade seria, na verdade, uma competência tributária negativa, já que aqueles objetos ou aquelas pessoas alcançadas pela imunidade não podem ser tributados. Apesar disso, a literatura majoritária no direito tributário é no sentido de que a imunidade tributária trata-se de uma limitação constitucional ao poder de tributar. Por quê? Porque a própria Constituição já traz essa classificação quando nomeia o capítulo em que vai falar das imunidades genéricas, tá? Então, a imunidade tributária nada mais é do que a impossibilidade constitucional de cobrar o tributo de pessoas ou objetos. Não confunda a imunidade tributária com isenção tributária. A imunidade tributária é a dispensa constitucional do dever de pagar o tributo, enquanto que a isenção é a dispensa legal do dever de pagar o tributo. Então, quando for a Constituição
que dispensar alguém de pagar um tributo, estamos diante de uma imunidade. Quando for uma lei que dispensar alguém do dever de pagar o tributo, estamos diante de uma isenção. Por vezes, a própria Constituição Federal vai usar o termo isenção. Vai falar, fulano de tal é isento desse tributo, tal coisa é isenta desse tributo. Ainda que tenha a palavra isento, nós estamos diante de uma imunidade. Certo? Então, independentemente da nomenclatura que for dada, se for a Constituição que dispensar alguém do dever de pagar o tributo, trata-se de uma imunidade tributária. Volta lá. A outra hipótese de não se pagar o tributo é a isenção tributária. A isenção tributária também trata-se de uma dispensa do dever de pagar o tributo. No caso, uma dispensa legal. Quando a dispensa de pagar o tributo acontecer em virtude de lei, Constituição é imunidade, foi em virtude de lei, nós estamos diante de uma isenção tributária. Nós temos aqui também uma discussão doutrinária sobre a natureza da isenção. Parte da doutrina entende que a natureza da isenção tributária é um favor legal. Uma segunda parte entende como hipótese de não incidência que são legalmente qualificadas. Outra parte fala que é uma regra que vai investir contra um ou mais dos critérios da norma padrão de incidência tributária, mutilando esses critérios parcialmente. E se questiona, e aí, professor? E aí, Adiv? Qual é a corrente majoritária? Essa última. O professor Roque Antônio Carrasa, ele desenvolveu o que se costumou a chamar de regra matriz de incidência tributária. Nós vamos estudar ela mais aprofundadamente, mais para frente. Mas, em síntese, ele fala que para sabermos um tributo, nós precisamos, em síntese, entendermos os 5 critérios. Uma lei, quando ela vai instituir um tributo, ela tem que trazer 5 critérios. Critério material, o que se tributa. Critério temporal, quando se tributa. Critério espacial, onde se tributa. Critério pessoal, quem vai tributar e quem vai pagar. Critério quantitativo, quanto se tributa. Essa terceira classificação doutrinária fala que a isenção ela vai atuar contra um desses critérios, vai mutilar. Se você mutilar qualquer desses critérios, basta mutilar um. Não vai ter como pagar o tributo. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele pacificou o entendimento de que a isenção é uma dispensa legal do dever de pagar o tributo. E hoje a doutrina majoritária é no sentido de que não se trata de um favor, mas sim uma regra que vai investir contra um ou mais dos critérios da regra matriz de incidência tributária. A terceira hipótese que nós temos de não pagar o tributo chama-se alíquota zero. A alíquota, como nós já vimos, é a porcentagem que vai incidir sobre a base de cálculo e, com isso, nós saberemos quanto que o contribuinte terá que pagar de tributo. Tá? Então, ela atua no critério quantitativo. A tributação aqui deixa de existir, porque o critério quantitativo, a alíquota, está em zero. Se é zero uma porcentagem aplicada sobre 1.000, o resultado dessa operação será zero. 0% de 1 milhão, zero. 0% de 20 milhões, zero. Então, a pessoa não paga o tributo. Por exemplo, imagine que o presidente da República, ele, como nós já vimos, pode fazer isso por meio de decreto, que seria alterar as alíquotas de alguns tributos, como imposto de importação, de exportação, o IOF, o IPI. E ele resolva zerar a alíquota do imposto de importação sobre o azeite. Quem for importar o azeite não vai pagar o tributo. Porque é isento? Não.
não é isento. É porque a alíquota sobre esse tributo, sobre a importação do azeite, está em zero. Tá? A próxima hipótese de não pagamento de tributo chama-se a remissão. A remissão nada mais é do que um perdão. É a dispensa do dever de pagar o tributo em razão de um perdão. Alguém que está sendo perdoado. Muito cuidado para não confundir remissão com 2 S com remissão com C cedilha. Remissão com 2 S, perdão. Remissão com C cedilha, pagamento. Tá bom? Próxima hipótese aqui é a anistia. Anistia também trata-se de uma hipótese de não pagamento do tributo em razão de um perdão. Só que enquanto que a remissão ela está aqui liberando, dispensando alguém de pagar o tributo, a anistia é um perdão ao ato ilícito. Então, a remissão perdoa a dívida do tributo, enquanto que a anistia perdoa a dívida da multa. A remissão ela pode perdoar tudo, toda a dívida tributária. A anistia, por outro lado, só perdoará a multa. A outra e última hipótese de não pagamento do tributo seria a não incidência tributária. A não incidência tributária é o seguinte: cada tributo ele tem suas hipóteses de incidência sobre o que ele incide. Então, cada tributo tem essas hipóteses. A não incidência tributária ocorre quando a prática de um ato está fora do campo de incidência tributária. Como assim, professor? Como assim, Adiv? Gente, o legislador, quando ele cria as regras de um tributo, ele inclui quais são as hipóteses de incidência daquele tributo. Sempre que estiver fora dessa hipótese de incidência, será a hipótese de não incidência tributária. Me dá um exemplo, por favor, professor. Claro. Imaginemos o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Os veículos que são automotores, movidos por motor, no caso, o proprietário desse veículo tem que pagar. A hipótese de incidência, o fato gerador, é ser proprietário de um veículo automotor. Entretanto, imaginemos que você tem uma bicicleta que é movida por determinado motor, né, ou uma mobilete, enfim. Você não vai pagar o IPVA, porque está fora do campo de incidência. Tá? Então, essas são as 6 hipóteses em que nós somos dispensados do dever de pagar o tributo ou a multa tributária. Aqui, vamos focar em diferenciar a imunidade tributária da isenção tributária. Vamos focar nesses dois aqui, tá? A diferença basilar é que a imunidade tributária é uma dispensa constitucional, enquanto que a isenção tributária é uma dispensa legal do dever de pagar o tributo, tá? Só que como nós já vimos, por vezes, a própria Constituição utilizará o termo isenção. Mesmo que ela utilize esse termo isenção, nós estaremos diante de uma imunidade. Um exemplo, abra, por favor, aí, na sua Constituição Federal, no artigo 195, parágrafo 7º. Esse artigo 195, ele fala sobre o financiamento da Seguridade Social. Só que veja o parágrafo 7º. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Olha, de novo o início. São isentas. Nós estamos diante de uma imunidade ou de uma isenção? De uma imunidade. É a Constituição que está dispensando aqui do dever de pagar o tributo. Veja que mesmo que a Constituição esteja utilizando o termo são isentas, nós estamos diante de uma imunidade. Outra característica aqui
é que a imunidade ela é irrevogável. Por que imunidade é irrevogável? É uma cláusula pétrea. É um direito, uma garantia fundamental. Enquanto que a isenção, ela é revogável. Ela é revogável a qualquer momento. A exceção que nós temos aqui é quando nós estivermos falando da isenção onerosa, que é aquela que é concedida por prazo certo e sob certas condições, tá? A imunidade tributária, além disso, ela pode ser interpretada por qualquer método interpretativo. Então, a gente está falando aqui de hermenêutica. Pode utilizar hermenêutica literal, sistemática, sociológica, qualquer hipótese de interpretação. A isenção, por sua vez, apenas o método literal de interpretação. Tá? Não cabe aqui, no caso da isenção, nenhuma outra hipótese de interpretação. Tá? Então, essas aqui são as diferenças básicas, basilares, entre a imunidade tributária e entre as isenções tributárias. Mas para podermos encerrar o encontro de hoje, nós precisamos ainda compreender as classificações das imunidades tributárias. Vamos chegar mais para o canto aqui um pouco. A imunidade, como nós já vimos, ela é uma dispensa constitucional do dever de pagar o tributo. Porém, ela tem algumas classificações que são doutrinárias. A primeira delas é a classificação entre imunidade subjetiva versus imunidade objetiva versus imunidade mista. O que seria isso aqui? Quando a gente está falando imunidade subjetiva, nós queremos reportar que é aquela imunidade que nasce em virtude da natureza de uma pessoa ou que visa proteger valores socialmente relevantes. É uma imunidade que visa beneficiar pessoa. Por exemplo, a imunidade dos partidos políticos, em que o objetivo aqui é poder garantir o pluripartidarismo no Brasil. A imunidade objetiva, como o próprio nome já nos leva a crer, nós estamos falando de objetos. Por exemplo, a imunidade dos livros. Pouco importa quem é a pessoa. Adquirindo o livro, não há imposto. E a imunidade mista é aquela que alcança algumas pessoas em virtude da natureza jurídica e porque possuem relações com alguns fatos, bens ou situações. Por exemplo, no Brasil, o proprietário de pequenas glebas rurais, ele não pagará o imposto sobre propriedade territorial rural, desde que ele cumpra com alguns requisitos. Então, subjetiva, pequenas glebas rurais, tá? O proprietário. Objetivo, pequenas glebas rurais. E mista, ele precisa ainda cumprir com alguns requisitos, tá? Nós temos ainda a divisão entre ontológica e mista. As imunidades ontológicas são aquelas que existiriam mesmo se elas não estivessem expressas na Constituição. Isso ocorre pela razão política, pela razão ideológica mesmo brasileira. Então, por exemplo, nós vivemos uma federação e temos um pacto federativo. Por termos um pacto federativo, os entes federativos não podem cobrar impostos uns dos outros. Então, nós temos a imunidade recíproca, como imunidade ontológica, em que se proíbe que um ente federativo cobre imposto uns dos outros. Tá? A imunidade política, por sua vez, é aquela que só surge porque está prevista na Constituição. É uma opção política do nosso
legislador constituinte, tá? Então, a imunidade dos partidos políticos é um ótimo exemplo, a imunidade dos livros também foi uma opção do nosso legislador constituinte. Seria necessária estar expressa na nossa Constituição. Nós temos ainda a diferença entre imunidade condicionável versus incondicionável, que é o quê? Na imunidade incondicionada ou incondicionável, nós temos aquela norma de eficácia plena, de aplicação direta e imediata. Ela independe de outras normas ou outros requisitos para alcançar sua eficácia. Um exemplo é a imunidade recíproca dos entes federativos que não podem cobrar impostos uns dos outros. Então, não depende de outras normas, ou não pode ser limitada. A imunidade condicionada, por sua vez, ela vai acontecer quando houvermos uma eficácia contida, aplicabilidade imediata, mas restringível. Um exemplo, as entidades de assistência social sem fins lucrativos, elas são imunes aos impostos e às contribuições sociais, desde que não distribuam lucros, não remetam valores ao exterior e mantenham os seus livros contábeis em dias. Veja que há um desde que. Se elas não cumprirem com algum desses requisitos, não gozarão da imunidade. E, por fim, nós temos aqui a diferença entre imunidade genérica versus imunidade específica. Já guarda que a imunidade genérica, as imunidades genéricas estão no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. Que diferença é essa? As imunidades específicas são aquelas que se aplicam a determinado tributo em uma situação. Por exemplo, a Constituição Federal fala que, no caso de mercadorias destinadas ao exterior, no caso de exportação, não há incidência de ICMS. Vejam que ela foi específica para esse tributo nessa situação. As imunidades genéricas, por sua vez, são aquelas que estão previstas no artigo 150, inciso 6. Elas são bem abertas. O artigo 150, inciso 6, já guarda que ele se aplica apenas aos impostos. Não é qualquer tributo, apenas aos impostos. E nós já vimos que imposto não é a mesma coisa que tributo. Tributo é gênero, do qual o imposto é uma das espécies. Aqui seria, por exemplo, a imunidade recíproca, a imunidade dos templos de qualquer culto, a imunidade dos partidos políticos, dos sindicatos, das entidades de assistência social, dos livros, das músicas. Então, são imunidades em que todos os impostos se aplicam. Elas são genéricas, não se aplicam especificamente para um dos tributos, tá? O estudo dessas imunidades genéricas, nós estaremos na próxima aula, na nossa aula subsequente. Hoje, nosso objetivo foi entender a imunidade, entender que imunidade é a dispensa constitucional do dever de pagar o tributo, diferenciá-la das outras espécies, das outras formas de não pagar o tributo, a exemplo da isenção, que é a dispensa legal do dever de pagar o tributo. Compreendeu? Espero que sim. De todo modo, nós vamos ficando por aqui hoje. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade para me procurar, seja por meio dos meus canais, por meio dos meus contatos que eu disponibilizo ao final do vídeo, seja deixando o seu comentário aqui. Será um prazer poder interagir com você. Também peço, nos ajude aqui no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, caso você tenha gostado dele. Então, espero você na próxima aula. Até lá!